Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live de formação humana. Falando hoje do vídeo do canal Alberto S. Júnior, playlist Formação Humana. Vamos falar do vídeo A Constância para Fazer o Bem. Esse vídeo que estreou hoje no canal está já disponível no canal para vocês. Também essa live, vou deixar publicada aqui no Instagram e vou publicar também no canal no YouTube, Alberto S. Júnior, na playlist de Formação Humana. Bom, nós falamos sobre as virtudes, uma definição aristotélica, e estamos agora falando sobre os 4 eixos, as virtudes cardeais definidas por Platão. Platão definiu 4 como centrais, dessas derivam outras virtudes. Falei um pouquinho no vídeo hoje também sobre as virtudes que derivam da fortaleza. Então já falamos sobre a prudência que garante a reta razão no agir, que guia as nossas ações para o correto e também para a nossa felicidade. Falamos sobre a justiça. Também está publicado o vídeo e a live no canal do YouTube. A justiça onde eu dou a cada um o que lhe é devido. E também expliquei um pouquinho o porquê da generosidade, eu falo nesse vídeo também, mas por que dar a mais, né? Fazer caridade, isso tudo relacionado com a virtude da justiça. E hoje estamos falando da terceira virtude cardeal, a fortaleza. A fortaleza é uma virtude importantíssima, porque ela ajuda a garantir com que permaneçamos no caminho que vai nos levar à felicidade. Por isso que o título do vídeo sobre a fortaleza é A Constância para Fazer o Bem. E é lógico, todo mundo quer fazer o bem, né? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu acordei para fazer o mal. Hoje eu vou chutar as pessoas na rua, se tiver alguém atravessando eu vou passar por cima mesmo. Lógico, não vou dizer ninguém porque infelizmente sempre existe todo tipo de pessoa, infelizmente, no mundo hoje. Mas todo mundo quer ser uma pessoa boa. Mas não é só o fato de querer ser bom. Isso vai nos guiar para a felicidade. O que todo mundo quer ser, isso não existe pessoa que não queira ser, é feliz. Já falamos disso. Até se a pessoa procurar uma infelicidade, ela vai estar procurando a felicidade na infelicidade. Isso é um desejo do ser humano associado à sua natureza. Todo mundo quer ser feliz. O problema é que nem todo mundo consegue. E aí eu já falei no vídeo da felicidade, né? Tem pessoas que vão tocando a vida e pensam, bom, quando eu me aposentar, quando eu parar de trabalhar, esse trabalho custoso, trabalho é como um castigo. E a gente já viu que não é bem assim, não é por aí que funciona, né? Mas as pessoas pensam, quando eu largar, que eu vou ficar só curtindo a vida, quando eu terminar de pagar os estudos para os meus filhos já estiverem encaminhados, aí eu vou ser feliz. E o que acontece? A pessoa não é feliz. Às vezes dá de cara com uma doença, ou na família ou própria. Às vezes não acontece a realização profissional, dificuldades financeiras. E as pessoas colocam a felicidade aí. A gente já viu que também é uma furada, porque é possível ser feliz em condições adversas e bem possível ser infeliz em condições favoráveis. Outras pessoas, mesmo com a vida estável, com a vida levando, com a vida bem, chega uma altura da vida e fala, cadê a minha felicidade? Por que eu não recebi o meu prêmio aqui de consolação, digamos aqui, olha, eu cheguei até o final da corrida, o importante é completar a corrida, não ter ganhado, né? Eu cheguei, então eu vou ganhar aqui meu prêmio. E não vem. Porque não é esse o caminho da felicidade. Vale a pena ver o vídeo sobre a felicidade no canal. A felicidade, a gente já falou sobre isso, eu só consigo ela quando eu alcanço a plenitude como ser humano. Quando eu me desenvolvo como ser humano. Tá? Eu cresço em plenitude. E para isso eu preciso me desenvolver. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Tá? Então quem está acompanhando os vídeos de formação humana, e eu também estou fazendo esses vídeos, aprendendo bastante, estudando, preparando para vocês, as aulas para vocês, porque eu também preciso para crescer, todo mundo, né? Todos nós queremos essa felicidade, eu só vou conseguir através do crescimento. Tá? E esse crescimento está, de certa forma, ligada à racionalidade e não ligada aos impulsos. Toda essa introdução eu estou falando porque isso tem muito a ver
com a fortaleza. Tá? Qual é a definição de ser humano? O que é ser humano? Né? A natureza, a essência de ser humano, ela está ligada à racionalidade. Já falamos disso, não da racionalidade sendo exercida, mas ter a potencialidade da racionalidade, ter a razão. O ser humano é um animal racional. E essas duas palavras são muito importantes. Animal, racional. Então, nós somos animais. E assim como todos os animais, nós temos impulsos. Né? E, além dos impulsos, né, nós temos a razão. Então, nós somos animais racionais. Nós somos os únicos animais racionais, com racionalidade. E isso nos diferencia. E, de certa forma, como eu falava, a felicidade está ligada a isso. Como é que você quer fazer o seu cachorrinho feliz, você quer fazer o seu gatinho feliz, né? Você tem aí o seu sítio, quer fazer as vaquinhas, os cavalinhos felizes, dá pasto para eles, né? Espaço para correr, para brincar, certo? Coloque os animais para cruzar, para acasalarem, dá comida, dá condições, conforto material, conforto que ele não fique na chuva. Bom, você vai fazer o animal feliz. O animal precisa disso, tá? Isso é uma felicidade animal. Agora, o ser humano, ele é um animal racional. Tá? Se eu der tudo isso pro ser humano, se eu der conforto, se eu der dinheiro, casa, saúde, etc., muitas pessoas acham que eu vou ser feliz e não encontram a felicidade. Porque essa é uma felicidade animal. Nós estamos acima, digamos assim. E quando eu falo acima, não estou falando que nós podemos maltratar os animais, não estou falando nada disso, tá? Mas nós temos algo a mais. Nós temos essa racionalidade. A satisfação dos nossos impulsos não garante a felicidade. Muito pelo contrário. E isso é importante na virtude da fortaleza. Porque muitas vezes, diante de uma escolha, o impulso se faz muito presente. Você, eu, todos nós, como seres animais, sentimos um impulso, assim como todos os outros, de fugir da dor e buscar o prazer. Ou seja, eu vou escolher o que é mais agradável, buscar o prazer, e vou evitar o mais custoso. Eu vou fugir da dor. Isso é animal. Por isso, de novo, é importante a gente entender isso, porque falando eu tenho que seguir pela razão, eu tenho que evitar os meus impulsos, existe um certo risco de uma condenação do prazer. O prazer é errado, o prazer é terrível, tá? E uma exaltação da dor. A vida boa é aquela vida de sofrimento que me faz crescer. Não é essa a mentalidade, tá? Então, o prazer não é mal, a dor não é boa, mas não são critérios primeiros. Tá? Se eu faço algo que deveria fazer e aquilo me dá prazer, ótimo, que bom. Mas eu não posso fazer algo pelo prazer em si, quando eu não deveria fazer aquilo. E o mesmo se refere à dor. Eu vou evitar tudo o que é custoso, porque eu não quero ter inconvenientes incômodos. Eu nunca vou conseguir nada que vale a pena. Então essa é uma satisfação animal que não vai preencher o ser humano. Então eu preciso fazer aquilo que a minha racionalidade me indica. E aí está a importância da razão. E de novo, a razão bem formada. Porque uma razão deformada vai me guiar para o caminho errado. Já falamos sobre a verdade. A verdade, ela está ligada à natureza das coisas. Isso muito bem definido por Aristóteles, por exemplo, tá? Como uma propriedade do ser. A verdade ela não pode ser subjetiva. Se a verdade é subjetiva, eu justifico qualquer coisa. Cada um tem a sua verdade, então você faz qualquer coisa. E se eu tenho uma visão deformada, uma razão deformada, eu também vou seguir pelo lado errado. Então eu vou dar um exemplo que eu acho que ninguém vai... Acho não, tenho certeza, né? Pelo menos as pessoas que me acompanham e me seguem, né? Graças a Deus são pessoas que não vão cair num absurdo desse. Porque, infelizmente, depois que eu falar aqui o exemplo, vão existir
Vocês vão ver que existe maluco ainda assim no mundo. Mas pegue uma verdade subjetiva. Uma verdade, considerando que a verdade não é uma propriedade do ser, mas é uma verdade relativa, cada um tem a sua verdade. O absurdo do nazismo. Então, uma pessoa, um doido, começou a proclamar que a raça pura era a raça ariana e fez todas as barbaridades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, o absurdo do Holocausto. Agora, se a verdade é relativa, aquela lá era a verdade para ele, o que é uma coisa absurda. Como eu falei, a natureza do ser humano está, de certa forma, ligada à sua racionalidade, tá? E isso vai definir o ser humano, e isso não diferencia um ser humano do outro. Assim sendo, a etnia não diferencia um ser humano do outro, porque isso não interfere na racionalidade, são características. Então é absurdo falar que a raça ariana é uma raça... As outras, quem não seja raça ariana... de raça ariana não é um ser humano. Isso é um absurdo filosófico. Isso considerando, então, a importância da verdade. E qual a importância da razão bem formada? Porque eu entendo isso e sigo isso. Agora, se eu tenho uma razão deformada, eu tenho o absurdo que pode acontecer hoje em dia dos neonazistas. Então eu pego uma pessoa que lê aquelas teorias, tá? Que foram fundamentadas e muito bem fundamentadas, mas de uma maneira errada, porque a pessoa escreve um livro, fundamenta suas teorias, fundamenta os seus absurdos, muito bem fundamentado, que acaba iludindo pessoas, e aí você tem pessoas que seguem isso e acham que estão fazendo o que deve ser feito. Então você pega o neonazista. Então, o neonazista, hoje em dia, que segue a sua razão deformada neonazista, ele tá seguindo a razão. Você fala, então ele tá certo, porque ele tá seguindo a razão dele. Não, porque a razão está totalmente deformada, ele está seguindo um absurdo filosófico, diferenciando pessoas quando não existe essa diferenciação. Tá? Então esse é um exemplo muito claro que todo mundo entende, que a verdade ela não pode ser relativa, porque eu não posso respeitar esse tipo de absurdo. Então, nós temos que respeitar as pessoas. É lógico que nós temos que respeitar as pessoas, mas nós não podemos respeitar todas as ideias. Nós temos que porque existem ideias que são absurdas, são criminosas. Como, por exemplo, esse absurdo que eu acabei de citar, por exemplo, do nazismo. Quem é que vai ter coragem de respeitar uma ideia dessa? Por favor. Então, isso fica bem claro, essa ideia grotesca, bem exagerada, para deixar bem claro isso que eu estou falando. A importância da razão, a razão fundamentada numa verdade, e essa verdade que forma a consciência. Então eu tenho a consciência bem formada. Eu preciso me guiar pela razão, mas a minha razão precisa ser uma razão bem formada. Tá? Agora, considerando essa questão da razão, eu tenho de um lado a minha inteligência e do outro lado o impulso. Tá? E muitas vezes eu quero seguir esse impulso porque eu tenho um impulso animal, mas eu sei que eu tenho que ir para o outro lado. E a fortaleza vai me ajudar nesse ponto a falar, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A Laís está perguntando aqui sobre a liberdade, né? Eu vou falar isso, Laís. Essa pergunta é muito boa. E também falamos da liberdade aqui no canal, mas é sempre bom tocar nesse tema. Eu só sou livre se eu faço o que a minha razão bem formada me indica. Porque senão eu me torno um prisioneiro dos meus impulsos. Os animais não são livres, porque os animais seguem os impulsos. O animal, ele vai buscar o prazer, ele vai fugir da dor, e ele não é livre no sentido de raciocinar e ver o que é o melhor, independente daquilo ser prazeroso ou daquilo lá ser custoso, tá? Por isso que o ser humano é livre. A liberdade faz parte da essência do ser humano, de acordo com essa racionalidade. E eu vou falar um pouquinho disso sobre a próxima virtude cardeal, que é a temperança. A temperança é uma virtude que vai ser bem interessante o vídeo no mês que vem. E ela deixa muito claro, porque a temperança não é... Já vou adiantar um pouco, mas a temperança é uma virtude
que eu gosto de falar que ela é o patinho feio das quatro. Não é uma virtude que atrai tanto como as outras, né? Todo mundo quer ser chamado de prudente. Nossa, aquela pessoa é prudente. Todo mundo quer ser chamado de justo. Aquela pessoa é justa. Todo mundo quer ser chamado de forte. Todo mundo. Agora, temperança não atrai tanto assim, porque eu tenho que moderar, eu tenho que me segurar. Então, mas a temperança ela é muito importante e existe uma visão deturpada em relação à temperança. Agora, a temperança me ajuda a ser livre. E isso entra no que eu tô falando também em relação à fortaleza. A fortaleza também me ajuda a ser livre. Por quê? O que é a liberdade? Qual, desculpe, qual que é o contrário de virtude? Tá? O hábito de fazer atos bons chama-se virtude. Qual é o contrário de virtude? O contrário de virtude é vício. Né? Qual é o contrário de uma pessoa que tem a fortaleza? A pessoa que tem a fortaleza tem o vício da preguiça, por exemplo. Então eu chamo de vício. Por que essa palavra vício? Porque o vício vicia. Não existe ninguém que é viciado em virtude. Porque aquele que é forte, tem a fortaleza, ele sempre pode cair. Se ele descuidar, ele pode ser preguiçoso. Aquele que é justo sempre pode fazer um ato de injustiça. Não existe, ninguém é viciado na virtude, porque a virtude liberta. Agora, o vício escraviza. Né? Veja o preguiçoso. A pessoa é preguiçosa. E não é de uma hora para outra que ela fala, não, agora eu vou levantar e vou estudar. Porque aquilo aprende, quanto mais preguiçosa é a pessoa, mais difícil ela fazer as coisas. Quando uma pessoa é desonesta, mais difícil é dela ser honesta. Então, por isso que o contrário de virtude é vício. Porque o vício, ele escraviza. E a virtude, ela liberta. Aqui o pessoal falando que queria ser viciado em acordar cedo. Não existe isso. Ninguém é viciado em acordar cedo. Não tem como viciar em acordar cedo. Por quê? Você sempre pode ficar mais na cama. E custa, porque é gostoso ficar, né, enrolando na cama. Agora, quem não acorda cedo, que não tem esse costume, não lutou para isso, que é difícil, a pessoa se torna cada vez mais viciada em perder a hora, em não levantar, em não seguir com os compromissos. Essa tá a questão da liberdade, isso é muito claro. Então, a liberdade ela está associada em fazer aquilo que eu devo fazer. A liberdade está associada a seguir a minha racionalidade. A liberdade está associada a ser virtuoso, porque o contrário é o vício. Tá? Muito bem, aqui olha, estão colocando que um animal solto, né, um cachorrinho solto, algum animal solto na rua, ele vai acabar indo buscar comida, exatamente, né? Os animais, eles têm essa coisa de buscar a satisfação, de buscar o prazer, de evitar o que custa, né? Você quer espantar o seu cachorrinho, você dá, ó... Aqui, ó, a minha tá aqui deitada, tadinha, tá aqui deitada do meu lado, eu dei um tapa que ela até pulou. Por quê? Porque ela quer fugir da dor. O que aconteceu? O que estourou aqui? Tá, pronto, já tô fazendo um carinho nela para acalmar ela. Agora ela tá contente porque eu tô dando um prazer aqui para ela. Então isso é animal, tá? E nós temos a nossa parte animal. É por isso que eu não posso me assustar com essas minhas tendências, com esses meus impulsos que eu vou sentir a vida inteira. Agora, como eu falei no vídeo, o sentir, ele é diferente do consentir. Sentir eu vou sentir a vida inteira. Eu vou sentir repulsa pelo que custa, eu vou sentir atração pelo que é mais agradável. Agora, eu não posso consentir a isso. E por que eu não posso consentir a isso? E esse é um ponto importante, né? E eu dei essas duas razões. A primeira é pensa na sua própria vida. Pensa em todas as vezes em que você seguiu seus impulsos. Então eu tinha duas escolhas para fazer. Eu fui naquela que era mais prazerosa. Então eu
precisava levantar cedo, mas eu falei, quer saber? Hoje eu não vou levantar e vou ficar na cama. Né? Ou eu fui naquela que me dava mais valor para minha pessoa do que para outra. Então eu busquei a minha satisfação, eu busquei as minhas necessidades. Então eu busquei tirar vantagem, por exemplo, entre duas opções, mesmo que eu tive que lesar alguém, eu escolhi aquela porque aquela me trazia uma vantagem. Se eu parar para pensar qual foi o saldo, como eu me senti com isso, tá? Às vezes a pessoa está tão deformada, e aí de novo entra a questão do vício, a pessoa está tão deformada que a consciência nem pesa mais. Mas no começo a pessoa sente a consciência pesada. E quantas vezes você não ouviu ou já falou a frase não deveria ter feito isso, tá? Não pensei. Por que eu não pensei? Não agi de acordo com a razão, é isso que você quer dizer. Tá? Fui irracional, certo? Então o impulso ele acaba se mostrando falho. Eu não estou satisfazendo a minha natureza. Eu estou buscando uma satisfação animal que não vai me completar. Esse é o ponto. E o segundo ponto é a experiência dos filósofos. Né? O que disseram os filósofos clássicos sobre a busca da felicidade na satisfação dos impulsos. A gente vê que as poucas teorias existentes que falam sobre a satisfação dos impulsos acabam levando a uma frustração. Tá? E apresentei bem para vocês aqui a logoterapia de Viktor Frankl, onde ele fala na busca do sentido da vida e como é possível a plenitude e o sentimento de satisfação mesmo perante as dificuldades. Então esse é o ponto. Eu não posso me escandalizar, eu não posso me assustar quando eu sinto os meus impulsos, digamos assim, me guiando, se colocando de pé e falando, vem pra cá, né? Mas eu vou agir com a razão. E eu praticando essa série de atos, eu vou ganhar a virtude da fortaleza. Então é a fortaleza que vai te dar a virtude da pontualidade, a fortaleza que vai te dar a virtude da laboriosidade, que você vai ser mais estudioso, é a fortaleza que vai te dar a fidelidade, tá? É a fortaleza que vai te dar diversas atitudes que você pensando só no nome delas, você quer aquilo. Eu quero ser assim, eu não quero ser do outro jeito. Né? Quem não quer ser estudioso? E quem quer ser preguiçoso? Certo? Quem não quer ser fiel? Mas não, quem escolhe ser um mau caráter? Então esse é o ponto, né? As pessoas querem, só que tudo isso custa. Tá? A virtude precisa de esforço. A felicidade precisa de esforço. E aí que está um erro que a gente falava no começo da live. Tá? As pessoas acham que vão chegar num momento da vida que a felicidade vai vir como um prêmio de consolação. Pronto, você chegou a estar aqui, tá aqui o seu pacotinho de felicidade. E não é isso. Porque as pessoas não trabalharam para ser felizes. Então, sim, eu preciso trabalhar para ser feliz. Eu preciso trabalhar para tudo, né, nessa vida. Nada nessa vida eu consigo sem esforço. Olha só que frase interessante que a Laís colocou aqui, ó. É justo que muito custe o que muito vale. Muito bom, parabéns, excelente frase. O que vale a pena que não custa? Agora, o que é mais importante na sua vida? Qual é o seu plano de vida? O seu plano de vida é ser rico? Coloque o seu esforço para isso. Quantas pessoas não colocam esforço para ser rico? Algumas conseguem, outras não. Mas qual que é o problema? É que muitas conseguem e não vêm com a felicidade, porque fala, não preencheu. Qual é o seu plano de vida? Se destacar na sua profissão? Então você ponha o esforço para isso. Algumas conseguem, outras não. Mas também, algumas que conseguem não chegam à felicidade. Então, muita gente põe o seu esforço no dinheiro, põe o seu esforço na profissão, põe o seu esforço na fama, põe o seu esforço em diferentes frentes e trabalham duramente para isso. E alguns conseguem. Agora, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ser feliz. Não existe uma pessoa que não quer ser feliz. E isso é muito mais importante se você perguntar para as pessoas, você quer ser feliz ou quer ter dinheiro? Talvez a pessoa fale assim, eu quero ter dinheiro, mas está respondendo da boca para fora. Porque, pensa no fundo do seu coração, você gostaria de ser um milionário infeliz?
As pessoas vão falar, não, mas o dinheiro vai me preencher, vou ser infeliz, vou chorar, mas vou enxugar as lágrimas com meus dólares. Gente, isso é piada, isso não existe. Tá? A gente já viu, já falamos da relação de felicidade com o dinheiro, se o dinheiro traz felicidade. Tá? Eu não estou sendo aqui hipócrita, não estou falando que o dinheiro não traz nenhum tipo de felicidade. O mínimo é necessário para o desenvolvimento da pessoa, claro que é, mas o dinheiro não traz a felicidade obrigatoriamente. Tá? E também eu não posso colocar todo o esforço em algo que não vai me preencher. Então, isso o que eu estou falando aqui é para a pessoa parar e pensar, vocês e eu também, para que a gente pense, né? Qual o esforço que eu estou fazendo no meu dia a dia para ser feliz? Eu estou batendo a cabeça no trabalho, eu estou batendo a cabeça no estudo, eu estou batendo a cabeça aqui para organizar as finanças, eu estou batendo a cabeça, mas isso vai me preencher? Então, quando eu chegar daqui a um tempo e falar, cadê a felicidade que não veio? Esse é o ponto que todo mundo tem que pensar. E as virtudes cardeais, elas são eixos que vão nos guiar para a felicidade. A fortaleza é uma delas, uma das principais, porque garante essa firmeza, de novo, por isso o título do vídeo do canal, a constância para fazer o bem, tá? Agora, eu andei falando de algumas virtudes que são anexas à virtude da fortaleza. A primeira que eu falei foi a magnanimidade. A magnanimidade é ter alma grande, magna anima, alma grande. Ter a alma grande para fazer, para ter e fazer, realizar projetos grandes. E muito interessante, de novo, voltarmos para Aristóteles, onde ele fala que a virtude in medio virtus est, a virtude está no meio, né? Entre o vício da falta e entre o vício do excesso. A magnanimidade, ela fica entre a pusilanimidade, o pequenininho, e o pretensioso, o grandão. A magnanimidade, ela está no meio. Porque o pusilânime é aquele que acha que ele não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu sou um só, eu sou mais um, que vai adiantar o meu esforço? Bom, não adianta você reclamar dos políticos, não adianta você reclamar do mundo. Falando em política, teve aí agora a eleição, né, o primeiro turno para prefeito e para vereadores. Fica a pergunta aqui, você conferiu se o seu vereador, aquele que você votou, se ele foi eleito? Você conferiu se o meu vereador foi eleito? Por quê? A pessoa vota e nem sequer deu trabalho de ver se o vereador que ele escolheu para representar foi eleito. E aí depois quer reclamar de política. Tá? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte na política? Ou é entrar na política e se dedicar e ser um político honesto. E Aristóteles falava, né? O político governa para o outro e não para si mesmo. E mais pra frente, prometo para vocês, eu gravo um vídeo sobre política, sobre a questão filosófica da política, da boa política. A política é algo muito bonito dentro de Aristóteles, infelizmente ganhou uma fama pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Acontecendo, e não digo de agora, há muitos anos, né? Mas, então, cada um tem que fazer a sua parte na política. Ou você se candidata e você entra para mudar, para governar para o outro, tá? Porque é muito engraçado ver esses candidatos que estão aí para vereador, que ainda bem a maioria não foi eleito. Na fala da pessoa você percebe que ele está querendo governar para si mesmo, que ele quer benefícios pessoais. Isso não é o político. Tá? O político governa para o outro. Então, qual é o seu papel na política? Ou você entra e seja um bom político e governe para o outro, tá? Governe a polis, a cidade, como, né, diriam os gregos, como diria Aristóteles, ou você faça o seu papel através de representantes, através do voto. O voto consciente, o voto bem pensado. E aí, você votou no vereador. Você viu se ele foi eleito? Então, se você não viu sequer se o seu vereador foi eleito na sua cidade, como é que você quer reclamar do político? Como é que você quer falar de política? Tá? Então, é isso. Eu sou o meu votinho não vai mudar nada, é só mais um. Não vou votar aqui. Então, eu não posso fazer nada.
como é que eu quero que o mundo mude se eu não faço nada? Faça a sua parte pequenininha. Existiram pessoas que mudaram o mundo, né? Fazendo a sua parte. Nós não sabemos a dimensão dos nossos atos, tá? Então quem sabe aqui essa live, ó, vamos pensar grande, né? Essa live, esse vídeo está sendo assistido por algum político. E o político decida, fala, olha, vou repensar aqui os meus conceitos. Quem sabe? É impossível isso? Impossível não é, gente. Tá? Impossível não é. Tá? Com certeza eu tô falando aqui para muitas pessoas que estão se dispondo a ver um vídeo de formação, a serem pessoas melhores. O que será que vocês ou algum de vocês aqui não fará pela nação ou pelo mundo? Tá? Quem sabe que não esteja aqui acompanhando a live um futuro presidente da República? Por que não? Tá? É impossível? Não dá pra dizer que isso é impossível. Então, sem pusilanimidade, sem eu sou pequenininho, eu não faço nada. Para com essa conversa. Seja forte pra sair do seu mundinho. Sai do seu mundinho. Tá? E o pretensioso é aquele que acha que pode tudo. Eu posso, eu faço, eu mudo, eu sou o centro. Tá? De novo, a virtude ela está no meio. Tá? A virtude ela não está nos extremos. Então a magnanimidade é uma virtude importante anexa aí à generosidade. A generosidade não, a fortaleza. Já estou pensando na próxima que eu ia falar, que é a generosidade. Ser generoso, se colocar a serviço dos outros. Tá? A felicidade, ela não está ligada só à racionalidade, só à plenitude humana, mas também à transcendência. Quando eu olho para o outro, quando eu saio de mim, se eu só foco em mim, eu não cresço. Eu interiorizo tudo aquilo e não consigo expandir. Então, ser generoso é olhar para o outro. Tá? Agora, muitas vezes é fácil ser generoso com material, né? Agora também, ser generoso também não é dar o que sobra, né? Ser generoso muitas vezes é compartilhar o que eu tenho. E muitas vezes o que eu tenho de mais precioso. O que hoje em dia é extremamente precioso, o tempo. Então, quão generoso você é com o tempo? Em ajudar as pessoas que precisam. E eu não estou só falando, lógico, eu tenho que dedicar uma parte do meu trabalho a fazer trabalho social, me colocar a serviço dos mais necessitados. Claro que sim. Ah, mas isso é um papel do governo. Mas, criatura, faz a sua parte, né? Não dá para ficar sentado esperando que o governo faça. Então, a gente tem que se colocar a serviço dos outros. Agora, dos mais próximos também. Então, quanto tempo eu dedico para ajudar uma pessoa do meu trabalho ou da minha turma de faculdade, pós-graduação, a pessoa tem dificuldade de entender um assunto. Quanto tempo eu dedico? Né, para ajudar o outro, em casa, aos meus familiares. Eu tenho que ser virtuoso também com os mais próximos. Quanto tempo eu dedico na minha casa para ajudar na limpeza da casa, na conservação da casa, fazer aí as refeições, lavar a louça. Quanto tempo que eu dedico a isso? Sabe? Eu tenho que ser generoso com o tempo também. E isso é muito importante. E a generosidade, ela tá entre a mesquinhez, que sou mesquinho, é só meu, tudo é pra mim, então as minhas coisas, o meu tempo, a minha vida, eu sou importante, tudo isso é meu, os outros que me sirvam. E o pródigo é o que esbanja. Então não tem responsabilidade sobre os recursos, não tem responsabilidade sobre o tempo. Como eu falei, eu tenho uma responsabilidade também com os mais próximos. Não adianta nada, não é que não adianta nada, mas também a pessoa ela passa o final de semana inteiro fazendo trabalho social, mas não enxuga um prato depois que lava na casa da pessoa. Depois que alguém lava o prato, não vai lá e enxuga, não guarda uma caneca no armário, né? Então, isso é a prodigalidade, eu tô desperdiçando, porque cadê a minha responsabilidade com os mais próximos? E eu tenho que ser forte para me colocar no lugar do outro, em sair de mim, enfrentar o meu orgulho, enfrentar, isso aqui é meu, eu sou mesquinho, e enfrentar também, muitas vezes, aquilo que está sendo mais prazeroso, e por isso eu tô desperdiçando meu tempo, tô jogando fora. Certo? Então, de novo, prazer não é algo ruim. Eu tenho que relaxar, eu tenho que assistir minhas séries, eu tenho que fazer um programa
de final de semana para distrair. Agora, será que eu passo de sexta à noite até domingo à noite maratonando séries, só assistindo séries? Então, pô, isso eu tô desperdiçando tempo, quando eu poderia estar fazendo alguma coisa para eu crescer como pessoa e para ajudar o outro, tá? A terceira virtude anexa à fortaleza é a paciência. Virtude dificílima hoje, né? Porque todo mundo quer na hora, eu quero já, eu quero agora. Ninguém quer esperar nessa loucura que a gente vive hoje em dia. Tudo para ontem, tudo instantâneo, né? Eu passo um WhatsApp e a pessoa tem que me responder na hora. Vocês já repararam isso, né? As pessoas às vezes falam assim, mas a pessoa tá online e não me respondeu? A pessoa tá online e não visualizou? Ou não é possível, faz 10 minutos que eu mandei o WhatsApp e a pessoa não respondeu ainda, ou a pessoa não entrou de novo no WhatsApp, né? E a pessoa começa a se irritar. Se aparece os 2 tracinhos azuis que a pessoa visualizou e não respondeu, nossa senhora, mas como? A pessoa não respondeu, a pessoa me odeia, a pessoa tá contra mim. Já parou pra pensar que às vezes a pessoa está ocupada? Né? Que às vezes a pessoa, muitas vezes ela... Pode ser o contrário. A pessoa visualizou a sua mensagem e ela não respondeu na hora ou demorou para responder porque ela dá muita importância para você. Essa mensagem é muito importante, eu preciso responder ela com calma, eu preciso me dedicar na resposta, eu não posso responder agora correndo. E a pessoa demora, às vezes, horas para responder, porque justamente ela deu importância. Então vamos começar a sair um pouco do centro e, de novo, gente, eu tô falando isso para vocês, mas eu tô falando isso para mim também, todos nós, tá? Eu tô falando aqui e tô ouvindo, tá saindo aqui, mas tá entrando aqui também. Todo mundo, todos nós precisamos disso, tá? Então o impaciente, ele quer agora. Não, eu tenho que ser forte para esperar. Tá? Eu tenho que ser forte, pô, eu já fiz a minha parte, agora vamos dar o tempo pro outro, tá? E eu tenho que ser forte também para cobrar. Tudo também tem limite, tá? Então eu peço algo para alguém, eu vou dar um prazo para a pessoa, mas eu vou cobrar a pessoa, eu vou exigir dela os prazos justos, considerando as dificuldades da tarefa que eu pedi, considerando também as limitações da pessoa. Todo mundo tem as suas limitações, todo mundo tem a sua forma de agir, tá? Isso é muito importante, eu considerar também o outro. E por fim, vamos falar da perseverança e da constância, tá? Perseverar. O pessoal tá falando aqui que tem gente aqui que tem que ter paciência, que demora 35 dias para responder o WhatsApp. A perseverança, tá? E a constância. Então eu tenho que ser perseverante. Eu não posso simplesmente abandonar todos os projetos que eu começo. Eu tenho que ser forte para persistir. E, de novo, forte para levantar. Gente, cair, nós iremos cair muitas vezes. Nós iremos cair. O forte levanta. Então eu posso perder batalhas, eu não posso perder a guerra. Então eu vou cair várias vezes porque eu tenho, de novo, eu sou um animal racional, eu tenho a minha parte animal e é contra isso que eu tenho que lutar, tá? Para fazer o que minha parte racional, desde que ela é bem formada, como eu falei no começo da live, tá? Me guie para o correto. Então esse é o ponto, tá? Eu tenho que ser constante e me levantar quando precisar. Mas aqui tá de novo a beleza do conceito aristotélico, né? A virtude está no meio. Eu não posso ser obstinado. Tá? O obstinado, eu quero que aquilo dê certo e vou fazer de tudo para dar certo, só que às vezes você está batendo a cabeça. Você precisa mudar. Muda o jeito, muda o seu plano, muda como você está fazendo isso. Ou realmente aquele projeto é um projeto que tem que abandonar. Chega um ponto que não é fraqueza, não é preguiça, não é desistência, é simplesmente mudar o rumo, mudar a rota, tá? Não ser obstinado, a virtude ela está no meio, tá? Nós falamos já da prudência, falamos da justiça, hoje estamos falando da fortaleza, e por isso que eu coloquei aquela figura final no vídeo. Para quem não viu o vídeo, está lá no canal Alberto S. Júnior, playlist de formação humana, o vídeo 13 já de formação humana, constância para fazer o bem. O ser humano ele tem que ter a cabeça de gelo, a prudência, né? Pensar com a cabeça fria,
ele tem que ter o coração de fogo, esse coração que queima para dar para o outro aquilo que é devido, que é do outro. E os braços de ferro fortes para executarem aquilo que precisa ser executado. Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a Fortaleza. Quem não viu, segue lá. Essa live também vai estar publicada no canal, tá? Com a Fortaleza a gente consegue aquilo que é custoso, e o que é custoso, o que vale a pena, que não é custoso, né? Então nós conseguiremos chegar até a felicidade, tá? Bom, gente, aparece lá no canal, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. No mês que vem falaremos da temperança. Nós estamos fazendo os vídeos todas as últimas quintas-feiras dos meses agora. Então, essa última quinta-feira do mês a gente fez o vídeo da Fortaleza. No mês que vem, a última quinta-feira, dia 31, tá? Todo mundo vai estar aí comemorando a virada do ano novo, então eu vou fazer na quarta-feira, dia 30, a última quarta-feira do mês de dezembro, tá bom? O vídeo da temperança, tá bom? Como sempre, tem alguém que quer dar tchau pra vocês. Tá banguelinha, né? De novo. Ainda. Então tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Nos vemos no mês que vem. Quem não acompanhou o vídeo, quem não acompanhou toda a live vai estar aqui no Instagram, mas também vai estar, né, daqui a alguns dias no canal do YouTube, assim como o vídeo já está lá, tá bom? E os outros vídeos de formação humana. Gente, até o mês que vem. Vejo vocês na próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau.